alegre o seu coração. Escute a minha voz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui para o nosso debate. Aliás, uma semana de debates aqui. Você que se liga na Melodia, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. 87,9 FM. Hoje, segunda-feira, 15 de setembro. O tempo passa, estamos juntos. É isso aí, gente. Olha só. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o nosso querido pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos ouvintes da Melodia e essa mesa tão maravilhosa, esse assunto tão importante hoje, né? Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês e que Deus possa nos iluminar aqui e falar conosco. Muito bem. Conosco também nosso querido pastor Elismar Guzmão, Igreja Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, pastor Valverde, pastor Jorge. Que Deus, nesta manhã, possa ter misericórdia de nós, porque nós vamos falar de um assunto que é um assunto importante, porém polêmico. Mas Deus vai nos direcionar e quando nós terminarmos esse programa, vamos sair daqui cheio do Espírito Santo e com um conhecimento maior, porque estamos aqui para defender o reino de Deus. Muito bem. Já está conosco também nosso querido irmão Jorge, pastor. O pastor? É. Não, pastor, né? Pastor. Bom dia, Jorge. Bom dia, querido. Bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. Tem dia que é difícil chegar aqui, né? Rapaz, eu estava próximo ao Alphaville, lá no... fazer o marketing aqui, né? Loteamento Sempre Vivo. Eu respondo pelo loteamento lá como corretor. E o carro não quis pegar, não. Falei, rapaz, eu não chego. E de uma hora para outra pegou. Olha aí. Oração. Eu estou aqui. Cheguei. Cheguei. Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Elismar que apresente este momento ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, Senhor, para tratarmos de assuntos do interesse do reino de Deus, Pai. Que o Senhor possa liberar para nós uma bênção especial nesta manhã, principalmente, Pai, na área do conhecimento e na área espiritual. No nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas.
Recebi o seguinte conselho: cuidado ao ajudar alguém sem a permissão de Deus, pois o vento que a pessoa está passando pode vir para você. Confesso que não entendi absolutamente nada. A Bíblia diz que o amor ao próximo é um dos fundamentos do cristianismo. E aí, como entender isso? Fecha aspas. Ao ajudar alguém, corro o risco de passar pelo mesmo problema dessa pessoa? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu já vi umas conversas dessa mesmo, pastor Valverde. Tanto essa como essa que diz o seguinte. A pessoa diz assim, olha, peça orientação a Deus antes de ajudar alguém. Porque aquela pessoa, ela pode estar passando por uma prova de Deus e você vai atrapalhar o processo. Deixa as coisas acontecerem e não se meta. Essa foi uma das coisas que eu vi. E agora tem essa outra questão aqui, que a pessoa diz que aquele vento ruim que a pessoa está passando pode passar para você. E aí, pastor Valverde, o que a Bíblia fala sobre isso? Olha, a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Primeiro que assim, não existe espírito de engano. Existe dentro daqueles que estão com a verdade. Se nós estamos dentro da verdade, o Espírito Santo de Deus não vai deixar nos enganar, né? Alguém nos enganar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é falta de um conhecimento, um embasamento teológico e bíblico, né? E para fazer as coisas, porque tudo para você fazer, você tem que ter um conhecimento daquilo que você está fazendo. Terceiro, maturidade espiritual. Quarto ponto, uma total intimidade com Deus, né? Por que intimidade com Deus? Olha, é muito comum você ver muita gente na rua, nos trânsitos, nos sinais, pedindo alguma coisa, né? Agora, tem coisas que você vai dar para alguém, se você vai dar para alguém, tem pessoas que estão pedindo coisas e é para o mal dela. Eu quero um dinheiro porque eu estou precisando ir para não sei aonde. Quantas vezes nós já passamos por esse problema na porta da igreja? Alguém dá, eu quero uma oferta porque eu estou indo para algum lugar com uma receita e tal. E você ali de bom coração, você dá aquela oferta para a pessoa usar droga. Isso é comum acontecer. Outra situação, pessoas estão com crianças passando fome, né? Ou joga as crianças como a propaganda da fome, da miséria, da desgraça, né? Para que você comova seu coração de fazer alguma coisa. Mas olha só, se você tem o Espírito Santo de Deus, essas coisas nem precisam ser apresentadas. Porque já aconteceu que eu já passei por problemas bem sérios, muito sérios de dinheiro, e passar por necessidade, e apenas uma pessoa bater na minha porta me oferecendo. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele. Eu acho que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, essas coisas não acontecem. Porque nós somos instrumentos da vontade de Deus. Aí se eu ajudar alguém que está com fome, com o risco de também passar fome, olha, a Bíblia diz que Deus não se engana e não se deixa enganar. Paulo fala, né, que ele fala que mesmo pobre ele ajudou a muitos, né? Mesmo estando pobre. Eu acho que quando você faz de coração e faz como para Deus, nada vai acontecer de ruim. A outra coisa é que quando a gente ajuda uma pessoa, né, que o Espírito testificou em você e você está ajudando ela, você não está ajudando uma pessoa, você está fazendo a vontade de Deus. Porque aí tem uma questão, a gente é muito hipócrita com o negócio de placa de igreja e de doutrina. Tem uma questão que, qual é o verdadeiro evangelho? Poucos pastores respondem isso hoje em dia. É uma coisa que todo mundo respondia na Igreja do Caminho, onde todos tinham tudo em comum, em Atos 2, né? Colocava tudo que tinha lá dentro, todos tinham em comum. Qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos desamparados. Esse que não faz isso está muitas vezes negando a própria fé. É invenção minha? Não. Está escrito nas Escrituras. Então a obrigação da igreja é ajudar sim, é colaborar sim, é dividir o pão sim. Agora, existe a testificação do Espírito Santo para fazer certas coisas, porque senão realmente você está tendo pedra de tropeço na vida dos outros. Bom dia a você que está chegando agora, né? E lembrando que nós estamos aqui, além da frequência 87,9 ao vivo, para o Instagram e também para o Facebook. Pastor Elismar, mas e essa questão? E aí tem gente que fica mesmo imaginando, preocupado em ajudar alguém e aquela desgraça cair sobre ele também, né? É uma preocupação que alguns têm. E também essa questão de aquela pessoa pode estar passando por alguma prova e aí você atrapalhar
o trabalhar de Deus, como dizem alguns. Sobre ajudar o irmão em necessidade, o que a Bíblia fala, pastor Elisman? Depende da necessidade. Eu tenho um caso concreto. Um amigo foi preso porque ele não obedeceu uma ordem judicial. E ele tem um cangote muito duro. Aí foi preso e aconteceu o quê? Nós fomos orar por ele e um profeta falou, não adianta nem orar, nem botar advogado, porque é um tratamento de Deus. E naquela hora nós entendemos que não adiantava mais colocar advogado, porque ele só saía no tempo de Deus. Ele estava fazendo um tratamento porque tem o cangote muito duro, a cabeça dura. E nós entendemos que era verdade. E deixamos na mão de Deus. Ficou lá 90 dias. Com 90 dias saiu. Então, se a gente não obedecesse a Deus, ia perder tempo e dinheiro. Porque ali era realmente um tratamento de Deus. Mas isso é uma exceção. Mas, no geral, se eu for ajudar alguém, eu não tenho que estar preocupado, não. Eu tenho que estar fazendo a obra de Deus. Se eu estou fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz que o maligno não toca em mim. Mas, por outro lado também, ninguém está livre de situação nenhuma. Nem doença, nem situação. Todos nós estamos no mesmo barco. A diferença é você não sair do barco. Se você não sair do barco onde Jesus está, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas você não será atingido porque você está na proteção de Deus. Agora sim, nós vemos também vários relatos de pessoas que ajudaram a outras e depois se prejudicaram por causa daquilo. Essa pessoa que ajudou e se prejudicou, ela errou? Quando eu estou fazendo a obra de Deus, se eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Como eu disse, que o que acontece com o ímpio, acontece com o justo, segundo Salomão. Então, o que acontece? Eu tenho que estar preocupado em fazer a obra de Deus. E se vier alguma retaliação, eu tenho certeza que eu estando do lado de Deus, o maligno não vai tocar. Pode até querer, mas não vai conseguir. Porque nenhuma arma forjada vale, nenhum encantamento vale para quem serve a Deus. Por isso que está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu sou livre para fazer a obra de Deus. E o maligno não toca em mim. É para você ver, né? Um tema que parecia simples, pastor Jorge. A gente está com o segundo mandamento aqui na mesa, né? Impressionante. Mas assim, você tem vários relatos de realmente pessoas que ajudaram a outras e se prejudicaram. E é o medo aqui das pessoas. Porque tem gente que diz o seguinte, o fulano está passando por uma dificuldade, e a depender da dificuldade, a pessoa diz assim, eu não vou me envolver nisso. Que se eu ajudar, vai ficar parecendo que eu estou apoiando. Enfim, existem todas essas questões. Além das questões místicas, existe a complexidade ali da pessoa se envolver também em alguma coisa que ela acha que vai se envolver errada. Mas vamos para a Bíblia, pastor Jorge, e aí? Bom, eu acho que nos pontos aí que já foram colocados, está ficando muito claro. Quando eu li, eu falei, será possível que alguém em sã consciência, um cristão, consegue imaginar que se eu ajudo a matar a fome de alguém, eu vou passar fome depois? Eu falei, não, isso aqui deve ser uma brincadeira, uma pegadinha. Mas eu estou vendo que tem uma coisa, um vento aí fora. Tem algumas doutrinas que vão nessa direção aí. Não tem base. Não tem base. Provérbios 19, 17 diz assim, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que Ele retribuirá o benefício. Eu sigo um parâmetro na minha vida do seguinte, se eu posso fazer algo por alguém, eu devo fazer por alguém. Alguém bate na minha porta, está com fome, eu posso ajudar? Eu devo. Não posso. Alguém precisa de uma carona, eu posso dar carona? Se eu posso, eu devo. Eu sigo esse parâmetro aí há anos. Agora, quando é que eu posso ser prejudicado? Bom, a pessoa está endividada, está atolada em dívida, aí eu vou emprestar uma folha de cheque, eu vou emprestar meu cartão, aí sim eu vou colher o resultado, porque se ele não está honrando o compromisso dele, dificilmente vai honrar o que está no meu nome. Aí seria imprudência, falta de sabedoria, falta de maturidade ele dá. Agora, eu vou ajudar na medida do possível. Qual é a medida do possível?
Jorge, eu estou precisando de uma ajuda para pagar a conta da minha conta de energia. Pode até ser. E é interessante, eu sempre falo, as pessoas, elas estão fora da igreja e elas vivem, não sei como, mas conseguem viver, às vezes, até com salário mínimo. E elas pagam aluguel, pagam água, pagam a luz, fazem feira e tal. Mas quando elas se convertem, o dinheiro não dá. Não sei por que não dá. Normalmente precisam de ajuda. Não sei se vocês repararam isso, precisa de ajuda. E, claro, a igreja está ali para ajudar, socorrer com remédio, o filho está doente, a pessoa está doente, socorrer, às vezes, até pagando a conta de energia. Fazendo isso, a minha conta de energia também vai ser cortada? Não. Desde que você não tire o dinheiro da sua conta de energia para dar para o outro pagar a conta e você ficar sem dinheiro para pagar. Exato, esse é o meu princípio. O princípio pessoal, se eu posso, bom, eu tenho para pagar e tenho para ajudar. Então, se eu posso, eu devo ajudar. Agora, se eu não tenho como socorrer financeiramente, eu vou socorrer moralmente. Vou socorrer estando perto, vou socorrer dando uma palavra, vou socorrer até fazendo uma oração para Deus fazer um milagre. Então, tem várias maneiras de ajudar. Agora, em nenhuma base bíblica para que, se eu ajudo, recai sobre mim. Porque eu não entendo o evangelho que me expõe a uma ação de Satanás o tempo todo. Parece que eu sou um para-raio, enquanto a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho. Ou eu estou no reino, ou não estou no reino, ou eu estou no corpo de Cristo, não estou no corpo de Cristo. Sabe? Muito bem. Eu penso que essa preocupação aqui da ouvinte comum, pastor Valverde, passa pelaquela teologia da quebra de maldição, né? Porque a pessoa está com medo que aquela maldição que está sobre a pessoa, aquele problema que está sobre a pessoa, pode passar para ela pelo fato dela ter ajudado. Olha só que você vê que coisa, que distorção, né? Das escrituras, né? Esquece todos os textos, praga alguma, né? Chegará à tua tenda como Deus abençoa alguém, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, enfim. Mas há pessoas ainda na igreja que vivem com esses medos, pastor Val. Eu sou meio reticente, sou até meio crítico com relação a esses medos, sabe? Uhum. Nesse mundo relativista que nós estamos, e vamos comparar com a Igreja do Caminho, tu já pensou se Pedro, Tiago, João, ensinado por Jesus, tivesse medo de curar leproso porque ia pegar lepra? Agora, vamos pegar a verdade dos dias de hoje. Eu acredito que existe um sentimento cultural, esse relativismo, ele te dá, assim, argumentos, e hoje tudo é argumento. Hoje é pouca informação, muita informação e muito argumento, pouco conhecimento e pouca vontade, né? Informação e argumento oposto à vontade e conhecimento. De você fazer as coisas, porque, assim, até uma pessoa na minha porta está precisando de uma ajuda. Eu vou criar inúmeras situações e argumentar inúmeras situações para que eu não possa ajudar ela, inclusive essa. Então, eu acredito que o que está faltando na igreja gente, é mais amor mesmo, sabe? Nesse assunto aí, viu? Vamos filosofar sobre isso. Porque misericórdia é você se apiedar da miséria alheia, né? Você está ali, tomar miséria alheia para você. Será que a gente tem, como Igreja do Senhor, pensado nisso? Porque a gente vê muita coisa bonita, muito vestido lindo, roupas lindas, banquetes maravilhosos, café da manhã maravilhoso. E só basta atravessar a rua para você confrontar com a miséria, a desgraça e a pobreza da vida, né? E aí você não pode pegar e dividir, né? Fazer, sobrou do café, vamos levar para uma casa de acolhimento, um abrigo, uma creche, sabe? Então, o que está faltando? Não, eu não posso fazer porque as pessoas lá, essa maldição pode vir sobre mim, é isso? Eu não sei, eu estou filosofando aqui. Mas será que é isso? Será que eu não posso, por exemplo, pegar 1 quilo de arroz e dar para alguém que está precisando, para dar uma criança, porque vai faltar arroz no final do mês para mim? Será que é isso? Será que isso é viver o verdadeiro cristianismo? A dificuldade que nós temos de entender certas coisas é porque a gente está muito longe da verdade bíblica, está muito desfragmentado o evangelho, e já se passaram mais de 2000 anos de todas as
estrutura dessa verdade absoluta, ela relativizou demais. Então é dentro do meu conceito humano, dentro daquilo que eu acho, dentro daquilo que eu penso e dentro daquilo que eu vivo. E deixou de ser, então, a verdade que está na palavra, e aí entra esses confrontos, e por isso que eu acho esse assunto até... Porque para tocar nesse assunto, você tem que tocar na ferida, na cerne do problema. A cerne do problema é que nós não somos cristãos nos dias de hoje, como aqueles cristãos que eram do caminho. Então, e aquilo foi escrito para aqueles cristãos do caminho que era para ser observado e doutrinado e ensinado aos dias de hoje. Mas a gente não quer viver esse momento. A gente não vai no hospital fazer uma visita a um doente. A gente, quando faz uma sopa para levar para a porta do hospital, tem que fazer muito selfie, muita imagem. E quando houve na pandemia pessoas passando fome, a gente tinha que dar uma cesta básica. Estamos aqui como Igreja do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então existe muita mídia para aquilo que você faz. Então você não está fazendo por interesse de coração. Você está fazendo por uma necessidade de visualização. E quando essa necessidade não é atendida, isso politicamente faz igual os políticos. Só vai fazer a obra se realmente aquilo for te dar mídia ou te dar algum crédito. E na verdade não é isso que a Bíblia fala, né? E aí a gente vê que isso aqui para mim, que essa pessoa está vendo aqui, é um argumento. Literalmente. Eu não posso fazer porque senão a maldição vem sobre mim. O pastor Jorge, o pastor, foi muito cirúrgico em falar isso junto com o pastor Guzmão. O que está faltando, literalmente, é parar de argumentar a vontade de Deus e fazer literalmente a vontade de Deus. Né? Porque para mim isso é argumento, de quem não quer fazer. Muito bem, são agora 11 horas e 34 minutos. Nós vamos ao intervalo, já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. Você já parou para pensar que a corrupção pode estar em vários lugares, inclusive no seu dia a dia? Quando furamos uma fila, por exemplo, corrompemos os direitos de quem está na nossa frente. Quando avançamos o sinal vermelho, corrompemos as leis de trânsito e botamos em risco a vida de outras pessoas. Quando adquirimos TV fechada pirata, estamos transgredindo as leis. A corrupção também desvia verbas da saúde, da educação, da segurança pública. Demais áreas também são afetadas pela corrupção por falta de investimentos. Não importa o tamanho e o lugar, é tudo corrupção. Você denuncia e o Ministério Público atua. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Desperta, Débora. Desperta, Mãe das Nações. Está chegando o encontro mensal do projeto Desperta, Débora. Será neste sábado, dia 20 de setembro, às 15 horas. O local, Comunidade Farol, Avenida Eratóstenes Menezes, 680, no Candeias. Não perca este encontro de mães intercessoras. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Apoio Melodia, melodia. Desperta. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
De volta a 11h38, vamos tentar aqui entrar numa questão aqui que muita gente tem dúvida, já passamos por ela, mas eu queria tratar aqui especificamente. O pastor Elismar já deu uma pincelada, mas eu queria tratar especificamente porque muita gente fica sem paz na consciência quando se aproxima alguém pedindo ajuda na rua, aí a pessoa entra no dilema, dou ou não dou? Porque você também pode cometer um pecado, você pode dizer que não tem quando você tem, né? Então, e aí, pastor Elismar, a pessoa diz o seguinte, como é que eu vou dar um dinheiro para a pessoa, que você pode ser para as drogas, pode ser para a bebida, enfim, e aí, pastor Elismar, qual é o conforto cristão nesse aspecto aí? Voltando aqui ao assunto, a Bíblia é inerrante. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 25, esclarece tudo. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Quer dizer, se você está plantando, se você tem uma alma generosa, você tem a mão aberta para o reino de Deus, para a obra de Deus, que não vamos confundir como igreja, a obra de Deus está em todo canto, você pode fazer em todo canto. Você está aqui baseado, está pautado aqui neste versículo, a alma generosa prosperará. A nossa alma precisa ser generosa, como a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Porque eu tenho aqui uma recompensa. O pastor aqui leu o versículo, que quem cuida dos pobres, a Deus está emprestando. E aí eu faço a pergunta, Deus deve a alguém alguma coisa? De imediato você receberá a recompensa, porque tem base também no Evangelho, né? Que naquele dia que Jesus vai falar assim, olha, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiste. Eu estava preso e você não me visitou. Ué, Senhor, mas quando foi que estivemos aqui? Aí é onde eu conto uma coisa que acontece comigo geralmente. Lá no meu escritório, ali na Galeria Madrigal, Águia Seguros, que eu sou corretor de seguros também, entra um doido, que eu não sei o nome dele, mas entra há muitos anos, e me pede um dinheiro ou um café. E aí, quando os meninos fazem café lá, eu faço questão de ir lá na cozinha, dar um cafezinho a ele, dar um dinheiro, dar um pão e tal e tal. Quando ele sai, eu falo para os funcionários, você sabe quem é esse? Não, Jesus. Se tu não fizer a esse, para que Jesus quer comida? Mas você está comparando Jesus com um doido? Tô, sim. Porque ele pode estar representando Jesus e você não reconhecer. Isso mesmo. E aí? Então eu tenho esse conceito, viu, meu? Perfeito. E aí, Jorge, você ajudar, mesmo sabendo que a pessoa vai desperdiçar aquele valor ou aquela benfeitoria, tem gente que acha que isso aí pode ser falta de sabedoria. Como é que você vê essa questão? Bom, vamos lá. 2 Tessalonicenses 3:10 diz, se alguém não quiser trabalhar, não come. Também não coma. Ser generoso não é ser ingênuo, porque o amar não tira também a correção. Ok? Verdade. Então, o que acontece? Por exemplo, é muito comum, hoje você chega nos supermercados em Conquista ou farmácias, tem pessoas ali pedindo. Eu acho que não só eu enfrento isso, mas o ouvinte, todos nós aqui. Então, vou falar da minha prática. A minha prática não significa que é doutrina, não. A minha prática é aquilo que eu encontrei para caminhar na generosidade sem sem apoiar, sem ajudar o mal feito. Isso. Então, normalmente, o senhor pode me ajudar com a fralda, o senhor pode me ajudar com leite? Só um minuto. Eu entro, normalmente eu pergunto para a gerente do supermercado, ou se for da farmácia, vem cá, aquela pessoa me pediu um pacote de fralda. Condiz, ela realmente precisa, porque logo que ela fica aqui o dia todo pedindo, normalmente eu ouço assim, não. Aquela pessoa ali que está pedindo, ela já recebeu vários e eles vendem por um preço para usar o dinheiro para outra coisa. Bom, eu não ajudo. Eu não dou porque eu sei que existe um destino ruim para aquilo ali. Essa é uma situação, ok? A outra situação é
a pessoa se converteu, está na igreja, não quer trabalhar, porque a mentalidade talvez de que Deus tem que dar tudo para ele, que a igreja tem que sustentar ele, talvez ele tenha essa mentalidade, aí eu vou aplicar testando licença na vida dele. Se você não quer trabalhar, então você não vai comer. Isso. Esse é um outro ponto. Então, eu não estou abrindo mão de ser generoso, não estou abrindo mão de abençoar a vida do meu irmão ou de alguém que não é meu irmão. Porém, se eu sei que a pessoa está ali, você me dá o dinheiro e eu estou vendo que ele vai comprar cachaça? Não lhe dou o dinheiro, mas eu lhe dou a comida. Você quer o prato de comida? Você quer uma marmita? Você quer um salgado? Quero. Então eu compro o salgado e dou, compro o marmitex e entrego para ele comer. Eu tinha aqui no centro da cidade uma financeira, ali abaixo da Tancredo Neves. E trabalhávamos com um empréstimo consignado e as moças ficavam abordando ali na Alameda, né, clientes para fazer empréstimo. Perto de meio-dia, dizia assim: Jorge, eu vou ali providenciar o almoço. E voltava de churrascaria, né? Uhum. A marmitex, muita carne, frango. Você pagou quanto? Comecei a perguntar. Não, paguei R$5. Pô, R$5 nessa marmitex? Que comida barata foi essa? Aí me explicavam que as pessoas ficavam na porta da churrascaria pedia 3, 4, 5, 6, ganhava 5, 6 e vendia para as moças a R$5. Então a pessoa ganhou 6, a 5, fez R$30. Na verdade, não estava pedindo para comer. Ela estava pedindo para revender e fazer o dinheiro para usar, de repente, droga. Certo? Então, eu acho que a gente deve ajudar, porém, nessa situação. Se eu sei que é para um uso indevido, eu não vou ajudar. Eu não estou abrindo mão e nem estou caindo no conto aí que, não, se eu ajudar, a maldição vem sobre minha vida. Não, esse ponto para mim vai estar resolvido. Se alguém teve uma experiência negativa e transformou isso numa doutrina, problema dele lá. Não tem base bíblica. O outro ponto vou ajudar de maneira cega? Eu preciso ter discernimento, preciso ter maturidade no fazer. Muito bem. 11h45 na Melodia. Hoje o tema é este. Ao ajudar alguém, eu corro o risco de passar pelo mesmo problema dessa pessoa. Tem aqui ouvinte comum com medo de uma espécie de maldição, né? Aquele vento ruim que está sobre a pessoa pode vir sobre ela. É uma doutrina que criaram aí. Mas, enfim. Eu queria abordar agora, pastor Valverde, Gálatas 6,10, que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Existe uma escala de valores, é isso mesmo, pastor? Não. De valores não, desculpa, de prioridade. Existe. Deus prioriza primeiro os filhos dele. Isso é fato inegável, né? E quando Jesus vem no mundo, ele fala assim, ele veio para os seus e os seus, né? Não receberam. A prioridade era quem? Era eles, né? Agora, é claro que as bênçãos são alcançadas a todos. As bênçãos são alcançadas a todos, né? A gente tem os mistérios de Deus, a sabedoria é tão maravilhosíssima que, como o salmista lá no Salmo 139, versículo 2 fala, nós nunca vamos poder alcançar, né? Porque existem algumas coisas que acontecem, e essa é uma delas, né? Da prioridade, não sei o quê. Porque quando os judeus rejeitam as bênçãos e aquilo que Deus deu para eles, né? Que é vida e tudo, e eles rejeitaram, isso chegou até nós, então. Somos agora agraciados por isso. E da mesma forma daquilo que nós fazemos, né? Nós temos que ver essa escala de prioridade. Quando a Bíblia fala dos domésticos da fé, vem aí a remeter, vamos pegar a história mesmo da igreja, a história antes, aliás, dos dízimos que eram dados para a igreja, do dízimo que é dado para o povo de Israel, e vamos saber para que servia aquele dízimo, né? E você vai ver que ali era para suprir a necessidade das viúvas, dos desamparados. Aquele povo vivia em guerra, os homens morriam, e as pessoas que a descendência deles iam passar fome, as crianças, os órfãos, necessitados. A mulher cuidava das crianças, né? Exatamente. Então tinha que ter, a igreja tinha que se preocupar, né? A igreja, no caso, os judeus,
As tribos tinham que se preocupar com isso. E também tinham os levitas que cuidavam da casa do Senhor, né? Por quê? Porque a herança deles era no céu. Eles não tinham herança na terra. Eles não podiam, se eles não tinham herança na terra para plantar para nada, eles iam comer o quê? Iam viver de quê? Então, exatamente isso veio em função dos dízimos e ofertas. Quando você oferta alguma coisa a um necessitado, os domésticos da fé, você primeiro tem que tomar conta dos domésticos da fé. Porque é muito comum a gente... quer ver algumas coisas muito interessantes. Pessoas líderes de igreja muitas vezes se preocupam muito com quem está do lado de fora, porque isso vai te dar algum status, do que quem está passando necessidade dentro da igreja. Às vezes você não percebe. As pessoas passam despercebidas, aqueles que estão dentro da igreja, porque também elas não falam, e porque por vergonha, ou até mesmo porque sabe que não vão ser assistidos, e aí deixa de fazer as coisas para dentro da igreja, a campanha de missões e evangelismo, vamos doar roupa, vamos doar alimentos, etc. E tal. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja estão precisando de alguma coisa. E aí, nesse sentido, o doméstico da fé tem que ser prioridade, tem que ser prioritário, né? A prioridade tem que ser eles, né? Porque não adianta nada a gente fazer as coisas porque tudo é interesse do coração e só Deus conhece isso, né? Porque não adianta você fazer as coisas para chamar a atenção do mundo e não chamar atenção, e não chamar mesmo, e não fazer as coisas para Deus. E muitas vezes dentro da igreja a gente tem essa dificuldade. O que eu vou realmente, como é que eu vou realmente servir a Deus e agradar a Deus? E como é que eu vou fazer as coisas para o mundo, para que as pessoas vejam? Às vezes é um fio tênue isso aí, né? E a gente acaba se enrolando nisso. Por isso que é necessário, primeiro, os domésticos da fé. Vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, vamos cuidar dos nossos irmãos e vamos, dentro dessa comunhão, desse partir do pão, vamos ver aquilo que está literalmente disposto a todos fazerem em função dos que estão lá fora. Porque é a igreja que tem que ajudar lá fora. E nós somos a igreja do Senhor. Mas é necessário cuidarmos de nós primeiro, cuidarmos da nossa casa, da nossa igreja, dos que estão necessitados. Não é para excesso e ganância e usura, comprar tudo. Eu não posso doar, não posso ir para o hospital porque a minha igreja está precisando, a gente está com 50 mil na conta e eu tenho que segurar isso. Não é nada disso. Nós temos que fazer as coisas na vontade de Deus e primeiro os domésticos da fé, sim. Porque se não fosse para priorizar os domésticos da fé, a Bíblia não estava escrito lá. Muito bem. 11 horas e 50 minutos. Eu queria fazer uma conexão desse texto de Gálatas que eu li, pastor Elismar, com a situação da igreja no primeiro século, que dizia assim, que não havia entre eles necessitado algum, né? O texto de Gálatas aqui é claro: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, assim, quando a gente olha para a igreja do primeiro século, o texto diz: não havia entre eles necessitado algum, e explica o porquê, como que eles faziam, né? Eu queria fazer a gente pensar hoje como é que está a situação dos nossos irmãos, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente chama da igreja primitiva, né? Porque as pessoas vendiam seus bens e depositavam aos apóstolos e tudo vivia em comum. Então, se nós tivéssemos ali, por exemplo, 1000 pessoas e tinha recurso para suprir a necessidade de 1000 pessoas, ninguém era necessitado. Por quê? Porque tinha tipo uma fonte de... a receita, né? Que receita é essa? Não é aquela de Ananias e Safira, né? Porque não era obrigado. Ninguém era obrigado a dar nada. Mas eu tenho um coração generoso. Eu abracei aquela igreja primitiva e tenho aqui uma propriedade. Eu falei, eu vou vender essa propriedade e vou servir a igreja do Senhor. Mas era de coração, não era obrigado. Por isso que Ananias e Safira foram punidos severamente por causa da mentira. Não por causa... Porque ele podia vender tudo e é tudo dele. Não tinha nada de errado. Mas quando o espírito de mentira entra dentro da igreja, que ele queria passar ali para os apóstolos que o valor era aquele.
Então o problema não era o valor, o problema era a mentira. Então quando nós entramos nesse contexto aí, que ninguém tinha necessidade, porque realmente tinha recurso para todos eles. E Deus, cada dia, a Bíblia diz que acrescentava a igreja. Quer dizer, a igreja crescia em números. Se tinha 1.000 membros, passou a ter 5.000 membros. E como é que esses 5.000 membros estão sendo supridos? Da mesma forma. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Por quê? Porque todos viviam em comum acordo. E isso hoje não está existindo mais. Hoje está muito difícil. E em relação aos domésticos da fé, nós temos que ter consciência. Se você não está cuidando ali daquela família espiritual, negou a fé e é pior do que infiel. Isso mesmo. Muito bem. Ô Jorge, eu queria, você vai fazer uma participação aí nessa fala, mas eu queria já introduzir aqui a questão, já para você fazer tudo aí para a gente fechar. Eu já vi alguém dizendo o seguinte: não, o pessoal dividia tudo na igreja do primeiro século porque eles acreditavam que Jesus ia voltar nos próximos meses. Então eles pensaram assim, para que a gente quer juntar bens, né? Então assim, a gente vai dividir entre os irmãos aqui porque Jesus já vai voltar mesmo daqui a alguns meses, enfim. Essa é uma percepção de alguns que eu já ouvi falarem. Mas por que eles dividiam tudo entre si? Por causa disso ou porque eles entenderam de fato o evangelho? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, pegando a fala ainda do pastor, vou deixar em cima da pergunta uma pergunta. Quais eram as prioridades da igreja primitiva e quais são as prioridades da igreja dos nossos dias? A igreja primitiva ela tinha como prioridade assistir à necessidade dos santos, ordenar a vida dos santos, capacitar os santos, a extensão do evangelho, viver como família, viver como igreja. Havia prioridade. A prioridade de hoje, eu não vou falar, o ouvinte aí tira as conclusões, vai listando quais são as prioridades. Eu não quero... É outro assunto e eu não vou mexer em formigueiro. É outro assunto, não tenho tempo, vai ter tempo para isso. Sua pergunta, por que viviam em comum? A chegada do reino de Deus na vida de uma pessoa é fato. Só pegarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pegarmos ali a proclamação do evangelho, Jesus pregando o evangelho, Atos 2, Pedro no dia de Pentecostes se levanta, proclama Jesus, sua vida e sua obra, fala de Jesus e diz assim: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A chegada do reino de Deus na vida de um homem significa que, para entrar nesse reino, eu perco tudo. Tudo agora é de Jesus. Era essa consciência que a igreja primitiva tinha. Tudo pertence a Jesus, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é de Jesus. Nos nossos dias, a mentalidade é outra. Tudo é meu e eu ainda estou ainda atrás de Jesus para Jesus pegar o que eu tenho e transformar e multiplicar em 10 vezes mais. Ou 100, né? Então, no evangelho em que as pessoas entendiam de que para entrar no reino eu perco a vida, eu perco tudo, tudo é dele. Lembra da parábola de que do tesouro que estava oculto no campo? Ele vende tudo que tem, ele abre mão de tudo que tem para adquirir aquele campo por causa do tesouro que estava ali. Jesus é esse tesouro. Então, era essa consciência que os irmãos tinham na igreja primitiva, de que ao entrar no reino eu perdi tudo, tudo agora é de Jesus. Tudo é dele. Então, se tudo é dele, ele então agora direciona como eu devo fazer uso e como eu devo aplicar aquilo que está. Na década de 60, houve um movimento na Argentina, em que as pessoas começaram a entender isso. E houve um avivamento. Esse avivamento chegou no Brasil nessa época. Esse avivamento, dessa consciência de que Jesus Cristo é o Senhor e logo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. A minha família pertence a Ele. Os bens materiais pertencem a Ele. A minha vida pertence a Ele.
Então, com a consciência dessa, a igreja primitiva colocava à disposição a serviço do reino. Hoje, as pessoas não querem nem dar carona, porque é meu carro, é minha casa, é minha vida, são os meus bens, tudo meu. Tudo meu. É tudo meu e nada para você. Claro que aí implica de um ponto. Os apóstolos estavam preparados para viver essa realidade e nós, né, os pastores da atualidade, não estamos prontos para viver essa realidade, porque se as pessoas também começarem a entender isso e começar a depositar aos pés dos pastores tudo que tem, eu não sei o que vai virar. Eu não tenho maturidade para administrar isso. Se alguém vive isso, vai... Ô, Jorge, está aqui, ó, toda a minha riqueza nos seus pés, administra aí conforme está lá em Atos. Eu vou dizer, eu não estou pronto para isso. Muito bem, gente. 11h58. Mais alguma consideração, pastor Val? Não, eu concordo com tudo que os nobres e ilustres falaram aí. Muito bem. Gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Elismar pela colaboração. Também a Jorge, também ao pastor Valverde por nos ajudar aqui no nosso debate. Chegando o Rádio Chofé, o nosso amigo Genildo Ribas. Daqui a pouco começa o Rádio Chofé e o debate fica assim. Amanhã, segunda-feira, 16 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.